Fala, galera do Meteoro Repórter. Ele se define no Instagram como humorista e as melhores piadas são horríveis e cruéis como a vida. Daniel Duncan é o humorista que eu e a Sofia Labanca vimos nos diálogos ali do condomínio do Bolsonaro como a pessoa citada que fez piada com o condomínio do Jair. E virou um motivo ali de briga entre os vizinhos do ex-presidente da República. Hoje eu chamei o Daniel Duncan, estou muito feliz que ele topou dar essa entrevista para falar um pouco sobre humor, sobre o nosso campo progressista, que muitas vezes é também agredido dentro desse cenário artístico por pessoas de direita, para falar sobre o cerco absurdo contra Glauber Braga e muita coisa importante, gente. Vamos de vinheta, e aí eu quero puxar o papo com o Daniel para a gente abordar todos esses assuntos. Vamos lá. Daniel, quero te dizer que eu sou seu fã e eu quero que você diga em primeira mão aqui no Meteoro o que você sentiu quando você se tornou assunto no condomínio do Jair. Boa tarde, meu querido. Olha, no dia 10 de dezembro. Boa tarde, pô, que alegria estar aqui, Pedro. Uma felicidade, sou um espectador do Meteoro, né? Fico pincelando aí várias pataquadas que acontecem nesse nosso país, graças a vocês aí, né? E tem essa felicidade de não assistir sozinho, né? Eu acho que, dentre muitas coisas que vocês fazem no trabalho de vocês aí, eu acho legal isso de ver essa loucura e assistir coletivamente, né? Porque senão a gente parece que fica maluco sozinho, vendo tudo que acontece, né? Mas, pô, foi uma alegria, viu? Que alegria estar lá no grupo do condomínio lá dos caras, né? Rendeu quantos shows de piada? Olha, bastante, viu? Olha, eu não posso reclamar de falta de material, né? Isso aí já não... Essa reclamação eu não tenho, né? Realmente me rendeu muitas piadas aí, porque que alegria estar ali, né? E poder registrar isso para as gerações futuras, né? Porque alguém tem que fazer um registro dessa pataquada que está acontecendo, né? Então eu estou me disponibilizando aí como humorista para registrar, né? Porque só um humorista, né, poderia registrar o que acontece no Brasil, né? Um documentarista não seria fiel ao que acontece, né? Tem que ser um roteirista do Zorra Total, de preferência, para registrar o que acontece nesse país. Aqueles programas de humor ruim, né? Daniel, qual cena te marcou mais, cara? A absoluta comemoração das pessoas com o Bolsonaro preso, essas conversas bizarras de condomínio. Eu tô tentando elencar todos os fatos importantes do ano. E aconteceu tudo numa semana. Numa semana, né? O dia que ele foi condenado ali naquele Supremo Tribunal Federal depois do voto interminável do Fux, ou, eu acho que você vai concordar com a última opção, ele tentando quebrar a tornozeleira com um ferro de solda. Realmente, aí, pra mim, isso aí foi o vídeo do ano. Definitivamente, foi o vídeo do ano, ele tentando abrir aquela tornozeleira, como se fosse um presente, uma criança ansiosa na noite de Natal, para descobrir o que tinha ali dentro, né? E porque realmente, né? Tipo assim, é isso que é bonito, né? Nessa história toda, né? Porque acabou assim de um jeito maravilhoso. Ele teve tempo de ver o Trump virando amigo do Lula, o Tarifaça acabando, ninguém saindo pra rua para defender ele, e terminou do jeito mais estúpido possível, né? Com ele sendo preso por mérito próprio. É isso que é bonito, porque ninguém foi lá na casa dele com ferro de solda abrir a tornozeleira, foi ele mesmo. Então esse mérito é dele, ninguém tira esse mérito dele. Olha que coisa maravilhosa. Isso aí, ó, tudo lascado. É lindo isso, cara. E você vê, quando eu recebi essa imagem, imediatamente a Sofia e a Ana me falaram, não, esse troço é IA, é fake. Eu falei, não, gente, acabei de receber, é da Secretaria Penitenciária. E aí primeiro falaram que ele disse que tentou bater na escada. Aí depois ele disse que usou o ferro de solda por curiosidade. E depois ele disse que ele estava ouvindo vozes da tornozeleira, Daniel. Olha, que maravilhoso, viu? Não, eu também, eu pensei a mesma coisa que você, quando eu vi a foto a primeira vez, né? Fique tranquilo, eu também pensei, eu achei, porra, isso aí é inteligência artificial, né? Mas nenhuma inteligência seria capaz de fazer uma estupidez dessa, né? Olha como ficou, tudo destruído, parece a cara do Tarcísio, olha que coisa horrorosa, coisa feia, coisa terrível, né? Meu Deus do céu. E teve esse detalhe que você trouxe, né? E falou que escutou vozes. Eu acho uma pena que isso não é verdade. Realmente, o pessoal ficou fazendo piada. Eu lamento muito que ele não escutou vozes da tornozeleira. Ia ser uma alegria. Imagina, ele de madrugada ouvindo, né? Faz o L, a tornozeleira.
Ô Trump, defende meu pai, a bichinha pequenininha, falando isso. Ia ser lindo, ia ser maravilhoso. Exatamente. Ô, Daniel, como é que é fazer humor nesse Brasil maluco que a gente acompanha? Você se perde nas notícias? Você tem material infinito? Como é que você define o que você leva para os stand-ups? Olha, às vezes o pessoal fala isso, né? Pô, você tem muito material, né, com as coisas que acontecem e tal, mas às vezes é complicado, porque você tem que tentar superar o absurdo, né? Porque o que já chega já é em formato de piada, praticamente, né? Pô, um ex-presidente tentou abrir uma tornozeleira eletrônica com ferro de solda. Como que eu supero isso enquanto humorista? É difícil, né? Então é um desafio sempre tentar superar isso, né? Mas tem uma coisa que eu tenho observado, assim, né? Teve uma entrevista muito boa dos caras do South Park, não sei se você viu recentemente, que saiu na New York Times. Não vi. O que eles falaram? Muito interessante, que eles falaram uma frase que me pegou, assim, que eles falaram que a política é a nova cultura pop. Sim. Isso é muito interessante, assim. Isso Sim. É bem interessante. Porque, assim, é impossível... Tem uma coisa que falam, né, que, assim, os neocons já tinham nos anos 90, né, mas quando você tem a internet, você tem os fóruns, né, você pega os Estados Unidos e pega o próprio Brasil, né, o pioneiro aqui no Brasil foi aquele traste do Olavo de Carvalho. Mas você joga uma cultura de fandom. Ninguém mais estuda a ciência política, dane-se. Estudos, foda-se. E aí você escolhe um time. Você é do time A ou você é do time B. Sim. E aí você toca. E é o novo Vingadores Ultimato, né? É verdade, né? E aí tem isso, né? O pessoal, às vezes... a gente, às vezes, recebe muito hate, né? Por fazer piada com política e tal. Mas é meio isso, né? É a nova cultura pop, né? O que tá no inconsciente coletivo de todo mundo, né? Como é que eu vou evitar falar sobre isso, né? É quase impossível, né? Pra mim é impossível eu subir num palco na mesma semana que um ex-presidente abriu uma tornozeleira com ferro de solda e não abordar isso, né? Para mim é uma coisa quase que impossível. Eu vou estar mentindo ali para as pessoas, todo mundo vai estar mentindo um para os outros, né? Porque a gente sabe que é sobre isso que a gente deveria estar falando, sobre esse absurdo. Né? Totalmente. E você acha que essa espetacularização, essa questão aí de você transformar tudo... E é um entretenimento meio macabro, né? Porque as pessoas... primeiro elas elegem essas políticas genocidas de direita, e aí você tem um upgrade que é 2018, que é a eleição do seu Jair, né? Que o pessoal ainda elegeu falando assim, não, ele na presidência vai se moderar. Aí vem pandemia e 700 mil mortes, 400 mil poderiam ter sido salvos, né? Sim, exatamente. Mas é o que você falou, né? É uma coisa meio macabra, tem que ter um sangue frio, assim, um pouco, né? Eu sempre tento ir pelo caminho da galhofa, né? Que eu acho que é sempre o mais garantido, né? Tem esse problema, né, na sátira política, né? Às vezes você pende um pouco mais para a política do que para a sátira, né? Mas o meu interesse é sempre na sátira, assim, eu acho que é onde eu, enquanto humorista, pelo menos consigo me comunicar melhor, né? Então é difícil, eu me seguro às vezes, assim, né? Porque, a vontade de ficar no microfone xingando esses caras por 1 hora, sem piada nenhuma, é muito grande. Mas eu preciso me controlar aí, né? Então eu sempre vou pelo caminho da galhofa, né? E graças a Deus aí, o Brasil tem me servido muito bem nesse sentido, assim, né? Não falta galhofa, toda semana tem uma. Como é que você começou, Daniel? Eu lembro de ter visto você viralizar no X, e você, eu acho que você regula mais ou menos, eu vou até falar, eu tô com 36 anos, você regula mais ou menos a minha idade, né? Sim, eu tenho 33. 33, você é mais novo, pô. Quando é que você começou? Anos, Eu comecei, cara, em Brasília, há alguns anos, lá em 2013, faz muito tempo até. Comecei lá em Brasília e eu comecei com o Ricardo Pipo, dos Melhores do Mundo, que ele começou a fazer stand-up, né? E aí ele me viu fazendo, nas minhas primeiras apresentações, assim, ele me viu fazendo no palco, e aí ele me chamou pra gente trabalhar no teatro. E aí eu trabalhei um longo período com ele, assim, né? E aí foi ótimo, né? Porque é um cara que eu era muito fã, né? E aí pude assistir ele ali, né? Aprender e tal. E aí depois eu vim para São Paulo e no começo eu fazia muito piada de salão mais, né? Piadas autodepreciativas, esse tipo de coisa, né? Era uma apresentação que você falava mais de você. Mais de mim, uma coisa mais tradicional mesmo, né? Mais ligada
as minhas referências, né, os caras que eu gostava, né, Chico Anísio, né, esse Jô, enfim, essas coisas mais humor de salão, assim, né? Mas ali, quando começou a ter aquelas mudanças ali em 2016, com o golpe da Dilma, esse tipo de coisa, eu comecei a abordar um pouco mais, né, esses assuntos, né? E aí, inclusive, foi muito difícil, né? Porque eu resetei minha carreira, praticamente, quando eu comecei a falar de política, né? Porque o público de stand-up é muito alienado, né? Nesse sentido, né? O pessoal parece que vai para a comédia para tentar fugir um pouco desses assuntos, né? E ao mesmo tempo, sei lá, a gente percebe que é muito comum, né? A gente vê, sei lá, comediantes americanos falar muito sobre política e tal, mas aqui no Brasil a gente tem uma coisa cultural, né? Sobre falar de política dentro do humor, né? Eu acho que talvez seja um requisito da ditadura, não sei. A gente pode até discutir isso, tentar descobrir, mas tem uma questão aí, tem uma resistência muito forte, né? Então, quando eu comecei a fazer, foi bem complicado, né? Teve até períodos que eu parei de fazer stand-up porque eu não conseguia. Tinha espaços que não deixavam eu fazer show, porque... não, meio que censura mesmo, né? Meio que censura mesmo, assim. Só que eu nunca espetacularizei em cima disso, né? Mais tarde, quando a gente amadurece, a gente vai entendendo assim, caramba, eu já estava passando por uma espécie de censura, né? Só que aí teve mudanças muito drásticas, né? Quando teve a pandemia ali, né? Eu acho que você deve ter percebido isso melhor do que ninguém, né? Eu acho que a população começou a dar mais atenção e aí sim eu comecei a ter mais espaço, né? Conseguir chegar mais em pessoas, né? Viralizar, por exemplo, conteúdos, né? Foi aí que as coisas começaram a andar um pouco, né? Mas antes foi bem complicado, né? Em tentar falar de política no meio do stand-up, meu Deus do céu, era quase impossível. Deixa eu te fazer uma pergunta. Achei legal que você puxou a questão pode ser uma herança da ditadura, como o próprio Bolsonaro é uma maldita herança da ditadura, né? A gente tá vendo agora com a condenação desses golpistas, o Heleno que já estava no regime anterior. Você acha que o público de stand-up é alienado por culpa dos humoristas, porque quando a pessoa vai pro stand-up, ela tá procurando uma outra coisa fora da polarização política, porque a formação cultural no Brasil é muito baixa? Qual que você acha que é o motivo? Eu acho que talvez seja uma mistura de muitas coisas, assim, né? Eu falo sempre dessa coisa da herança cultural, assim, porque às vezes eu sinto que as pessoas são muito, até humoristas mesmo, né? São muito críticos em relação a se fazer humor na política tal, e sobre essas questões, mas é porque, tipo assim, a gente viveu períodos aqui na nossa história em que não se podia falar sobre política num palco, né? O humorista, ele não podia dar problemas, assim, né? Tipo assim, pessoas que faziam piadas até muito mais tranquilas, assim, sei lá, piada de sogra, já teve problema, tipo, Ari Toledo foi preso, Juca Chaves foi preso também, né? E eles não eram humoristas que faziam o que eu faço, e outro, tipo, o que eu faço hoje, o que o Santinelli faz, né? A Priscila Muniz faz, os colegas fazem, é um privilégio que essas pessoas não tinham no passado, assim, né? Era impossível se fazer isso, né? Porque realmente dá um problema muito grande, né? Então, a gente tem sempre que pensar um pouco nessa construção histórica, assim, né? Então, é muito complicado querer comparar, por exemplo, o Brasil com os Estados Unidos, né? Lá teve outro tipo de construção, né? Nos anos 70, você já tinha comediantes lá fazendo piadas políticas, né? O Richard Pryor, né? O George Carlin, né? Uma série de comediantes já estavam tocando nesses assuntos, né? Mas aqui não se podia fazer isso, né? Então, isso acaba moldando um pouco a estrutura da construção, né? Do cômico aqui, né? Do humor, né? Então, a gente foi muito para um humor mais comportamental, né? Que era o que o Chico Anísio fazia, né? Era muito mais a coisa do comportamento, né? O rico, o pobre, né? Tinha ali, evidentemente, política no meio, né? Mas era uma coisa um pouco mais tranquila, né? Porque é isso, né? A gente vem de uma herança bem complicada, né? E não só aqui no Brasil, né? Na América Latina, né? Tipo assim, o único humorista que foi assassinado por piada foi um humorista aqui na América Latina, cara. Foi um humorista que era meu Deus, fugiu o nome dele agora. Mas enfim, eu vou lembrar até o final da entrevista. Que foi um cara que foi assassinado por militares, né? Se não me engano, no Chile. Que era um cara que tinha um programa de TV na pegada de Chico Anísio, e ele fazia piadas com humoristas, né? Com militares, né? Com política e tal. E teve problema com grupos paramilitares, assim, né? Então, assim, a nossa herança é bem complicada, né? A gente só começou a abrir um pouco ali nos anos 90, né? Com TV Pirata, com essa rapaziada que chegou, o Cacete Planeta, né?
que começaram a abrir um pouco essas possibilidades, né? Mas só depois do fim da ditadura, né? Então, assim, é bem complicado. Uhum. Quando você fala da questão do humor comportamental, a gente pode até pegar, claro, o exemplo estadunidense é muito diferente do Brasil, mas por mais que os Estados Unidos nem tenha, assim, com chances de vencer a eleição, não tenha uma esquerda, assim, mas essa tradição de humoristas, pelo menos eles ficaram contra o Trump. Aqui, pra galera ficar contra o Bolsonaro, demorou, né? É bem complicado. Isso aí é um negócio bem complicado. Pô, tinha o Carioca fazendo stand-up para apoiar o Bolsonaro. Exatamente, né? Isso aí é uma coisa que eu acho sempre interessante, né? Porque às vezes a gente que não tem medo ou não tem restrições em admitir um viés político, né? Tipo assim, eu sou um cara de esquerda, né? Eu faço piadas também com o Lula, com a esquerda, com esse sistema progressista, faço piada também, mas eu não minto, né, para o meu público, né? Eu chego lá e falo, olha, eu penso dessa forma, né? Isso aqui está de acordo com o meu ponto de vista, tudo e tal. Mas para esse pessoal é muito complicado. Para mim é muito absurdo, né? Os caras praticamente não terem feito piadas com o Bolsonaro na prisão dele. Meu Deus do céu, olha o tanto de material. Você recebeu um presente, né? Você recebeu e você não estão aproveitando isso, né? Nem caçar palavras, pô. Meu Deus do céu, essa era a hora para todo mundo estar fazendo piada, né? Tudo bem, você quer ser um humorista de direita, tá tudo certo, mas, porra, você tem que aproveitar as oportunidades que o universo te dá, né? Olha o que aconteceu essa semana. E é mesmo assim os caras ficam nessas restrições, né? Acho que é também um medo, né, de perder um certo público que eles foram acumulando ao longo dos anos, né? Que é um público mais reacionário, né? Acho que tem um pouco esse receio, assim, né? Porque não tem outra explicação, né? A gente ganhou um presente, né? E os caras não aproveitaram. Não, eles não aproveitam em torno também de defender os privilégios, muitas vezes, que eles têm, né? Quando a gente fala aí de... No final das contas é isso, né? É uma defesa de privilégios, né? Tipo, porque às vezes eles falam sobre censura e tal, mas eles não se incomodam de outros tipos de censura que às vezes eles mesmos estão participando indiretamente, e às vezes diretamente, né? Por exemplo, o MBL se associou a muitos humoristas nos últimos anos, e o MBL, como eu acho que você sabe melhor do que ninguém, né? São pesquisador disso. É um grupo que andou aí censurando pessoas, né? Artistas, né? Desde funkeiros a jornalistas, a pessoal da literatura. Tem uma série de episódios aí que não é coincidência, né? De ter vindo do mesmo grupo, né? E, então, assim, é bem complicado para mim, né? O pessoal que usa esse discurso da liberdade de expressão, que eu acho um discurso muito legítimo, né? Uma discussão muito legítima, muito boa, mas é bem complicado quando, ao mesmo tempo, você está associado a grupos que estão fazendo o contrário, né? Estão cerceando a liberdade de um monte de gente aí, né? E é bem difícil, é bem complicado. É aquilo, né, Daniel? Eu sou 100% contra a censura, acho que as pessoas têm que se manifestar, mas eu não sou um maluco que nem o Monark, que é absolutista disso. Não, qualquer um fala o que quiser. Não, pera um pouquinho, tem uma outra palavra chamada responsabilidade. Se você falar algo criminoso, eu não defendo que o judiciário se exceda. Mas, assim, se você fala uma coisa que é contra as pessoas pretas, que é contra a diversidade, que instiga crime, desculpa, amigo, você tem que sofrer as punições segundo a lei, né? Essa que é a questão. Eu não tô sendo a favor de censura quando defendo que a justiça funcione. Não, às vezes o pessoal discute muito o humor como fenômeno social, né? Mas o pessoal esquece que é um fenômeno cultural também, né? Então, que varia muito de cultura para cultura, sabe? Tem culturas que eu posso fazer uma piada escabrosa e nada vai acontecer comigo. Agora, tem culturas que se eu fizer a mesma piada, é capaz de eu ser morto pelos populares, tá ligado? Então, assim, é uma coisa que varia muito, assim, de cultura para cultura, né? Então, se culturalmente, se no meu país tem um regimento em que essas piadas vão dar problemas, então, cara, você tem que arcar com as responsabilidades, né? Talvez mude de país, né? Continue fazendo as piadas que você quer, né? Mas é uma realidade, né? Você tem que lidar com ela, né? Faz parte, né? E piada é ação e reação, né? No final das contas, né? Sim. Tem que aceitar o jogo, né? É você entender o público, né? O tempo. Muitos humoristas que eu conversei, eles falavam um pouco a respeito disso. E uma coisa que a gente estava falando, né, Daniel? A gente vai entrar agora em 26, ano eleitoral. Eu estou absolutamente ferrado. Você vai ter material de sobra para fazer apresentações, porque vai ser uma bizarrice por hora. Nossa, mas o que eu ia te falar, cara, a gente está na semana que o Glauber Braga pode ser cassado
por conta dos nossos queridos amigos aí do MBL, junto com os bolsonaristas, junto com o Centrão, junto com essa galera toda. A gente estava falando um pouco sobre isso, né, Daniel? Assim, a nossa esquerda precisa começar a tomar ações como o próprio Glauber fez, né? Tem que sentar na cadeira do Hugo Mota e dizer o que está acontecendo, né? Denunciar a perseguição, falar os nomes dos nossos parlamentares. Como é que você enxerga essa situação? Eu sou a pessoa que eu sempre jogo muito a favor, assim, sabe? Eu tenho amigos, assim, mais do esquerda radical, que são muito críticos, né, a essa esquerda institucional, né? Mas eu jogo muito junto, assim. Eu acho que, pô, se a gente não tivesse esses caras lá, eu nem sei o que seria desse parlamento aí, sabe? Se não tivesse uma Érica lá, um Boulos, né, esse pessoal todo, assim, eu sei lá do que seria, o que seria aquilo ali, né? Mas eu concordo contigo, assim, eu acho que às vezes também falta um pouco mais de uma certa imposição mesmo, se impor um pouco mais, sabe? Porque essas pessoas não são mais oposição, né? Acho que são inimigos mesmo, declarados, assim, né? São pessoas que estão trabalhando efetivamente para destruir o país, assim, né? Então, assim, a gente não está mais naquele lugar onde a gente pode ter um opositor, tal, discordar, né? Que é tudo muito saudável, tudo muito bom, mas eu acho que aqui o cenário é um pouco mais complicado, né? E assim, eu acho muito louco, né? Tipo, o fato do Glauber sentar numa cadeira. Meu Deus do céu, tipo assim, isso é muito legítimo, né? Não é uma baderna ao mesmo nível. Acho que a gente tem que separar também, né, as questões de dimensão, né? A dimensão do que ele fez e a dimensão do que os caras fazem, né? Que foi, pô, a mulher usou um bebê como escudo humano, né? Você lembra disso? A Zanata. Aliás, achei ótimo que tiraram o Glauber, né? Porque eu fiquei com medo de jogarem o bebê dele, né? A Zanata jogar o bebê em cima dele. Poderia ter esse risco, né? Ela poderia ter esse risco. É melhor deixar a polícia só, né? Não, ali foi perigosíssimo. Ele estava muito, muito vulnerável ali, né? De levar um bebê na cabeça, né? Mas é isso, cara. É difícil, né? Eu acho que falta um pouquinho mais de imposição, assim, sabe? De se impor um pouco mais, assim, né? Que também quem sou eu, né? Para falar alguma coisa. Eu não sei como que é o dia a dia, né? De estar ali, né? Mas, assim, vendo de fora, às vezes eu sinto um pouco isso, né? Que a gente tem que começar a tratar esses caras como inimigos e não como oposição mais, sabe? Mesmo porque, né, Daniel, você falou dos nossos amigos aí da esquerda radical, e eles estão certos quando eles criticam o governo Lula em cima disso. A direita, que seriam os nossos adversários e não inimigos, eles estão dentro do governo. Verdade. Esse pequeno detalhe aí, né? Tem esse detalhe, né? A gente não tá no governo de esquerda. É difícil, né? Não, sim. É muito complicado. É muito difícil, assim, né? Então, mas eu sinto isso, né? Que eu acho que falta achar esse lugar, assim, sabe? Se impor mais, aparecer mais, sabe? Sabe? Não ter medo de... Eu não sei se às vezes é um medo de querer ficar parecido com os caras, mas, assim, cara, é muito diferente quando as intenções são outras, sabe? Tipo assim, o Glauber sentou ali de um jeito muito legítimo, tipo assim, se opondo a pessoas declaradamente fascistas. É muito diferente, né, das ações que eles fizeram, assim. Eu acho que tem caráter diferente, então acho que não tem que ter medo, assim, restrições nesse sentido, sabe? Porque o caráter é totalmente diferente, assim, né? O que ele fez era legítimo, era certo, né? No momento, alguém precisava fazer alguma coisa, de fato, né? Tudo bem, não foi a melhor forma. Mas, olha, eu não sei, viu? Eu não sei exatamente como... Eu achei a melhor forma. Pois você tá no galinheiro, você faz o quê? Como é que você lida com essa situação? Você tá vendo que você vai se ferrar, vão votar tua cassação. O que você faz? Eu estou aberto a ouvir possibilidade, mas me pareceu boa, sabe? Totalmente. Daniel, uma pergunta, né? Eu tava falando pra você que eu assisto as sessões do Congresso. Engraçado, né? Extrema-direita, né? A gente é a favor da liberdade de expressão. Hã? Sinto muito, viu? Meu Deus do céu. É um trampo totalmente insalubre. Mas eles falam que eles são a favor da liberdade de expressão, e eu queria comentar com você 3 deputados que estão em situação, na verdade, pior do que a do Glauber, e um que fica chateado quando a gente fala de um determinado apelido dele. O Zé Trovão fica magoado se a vez que o Paulo Pimenta chamou ele de Zé Chuvisco, e aí ele fica pedindo palavra de ordem, ele surta. Pode usar no stand-up, tá? Ó, tô te passando aí uma piada pronta. Maravilhoso. Zé Chuvisco. Isso aí é muito bom. O Zé Chuvisco fica putinho de ser chamado de Zé Chuvisco. E a gente tem 3 deputados que são piadas infinitas, né? O Eduardo Bolsonaro, que aqueles vídeos são maravilhosos.
Sim. A Carla Zambelli, que foge para Itália, é presa. E o Ramagem, que aparece no dia 11 de setembro, quando ele é condenado a 16 anos de prisão em Miami. Num belo resort. Como é que você vê ótimo resort. Verdade, eu vou até depois pegar um guia turístico com o Ramagem, porque ele realmente tem indicações muito boas ali, né? E o Eduardo Bolsonaro é meu favorito, né? Eu adoro ele. Eu acho muito bom. Assim. Uma figura muito... Porque deu tudo errado, né? É isso que é lindo. Deu e tudo a melhor errado. Fase dele, né? Sim. Deu tudo errado. Tudo que ele queria deu errado, assim. Falta muito pouco para a próxima live do Eduardo Bolsonaro ser ele no parapeito de um prédio, assim, sabe? Se jogando, porque deu tudo errado. Tudo que esse homem queria deu errado, né? Que alegria. Que coisa boa. Mas é maravilhoso, cara. E a Zambelli presa na Itália? Eu não esperava isso, achei que ela ia assumir. Pois é, ela tá lá presa, né? E tá até agora lá, né? Eu fiquei, meu Deus do céu, né? E o pessoal tá querendo se livrar deles, né? Dela lá, você sabe, né? A Itália, o pessoal da Itália lá não aguenta mais. Né? Toda semana sai uma notícia assim, o pessoal tá de saco cheio, né? O pessoal lá da Itália. Chegou nesse ponto, né? Que o pessoal que inventou o fascismo tá falando aqui, não, chega. Chega, não. A gente vai devolver pra vocês que a gente não sabe cuidar. Não, isso aqui é demais até pra gente. Né? Chega. Ai. Daniel, o que você tá prevendo aí de shows, de apresentações? Agora, esse final de ano, você tá fazendo uma turnê pesada. Você vai voltar no ano que vem, a partir de meio de janeiro, fevereiro? Como é que vai ser isso? Final do ano é quando eu trabalho mais, assim, né? E é porque janeiro e fevereiro eu paro, né? E aí eu volto em março, né? Aí em março eu já volto, a ideia já é voltar com um show novo, e é um show que eu quero falar muito sobre esse ecossistema de internet, né? Esses grupos, né? Que eu acho que tá tudo ali, né? No guarda-chuva, né? Tá tudo ali nessa extrema-direita, né? Esses tipo grupos, Discord? Grupos radicais, né? Extrema-direita na internet, todo esse ecossistema que eu acho que para mim, na minha opinião, é a pauta que a gente deveria olhar nessa questão da regulamentação das redes, né? Tudo isso que está acontecendo agora é uma coisa muito louca, né? Tipo, eu tenho passado recentemente por ações orquestradas, né? De tentando derrubar páginas, né? Então é sempre um negócio, é um assunto que me interessa muito, assim, sabe? E eu quero começar a desenvolver algum material em torno disso, né? Eu acho que esse vai ser meu próximo foco, assim, né? Porque eu acho que é um assunto que precisa ser mais discutido, né? Esse ecossistema de internet, né? Porque é uma extensão da nossa vida, bem ou mal, né? A internet, tudo isso. É uma extensão da nossa vida. A gente teve até colegas que passaram por censura desse tipo, né? O próprio Santinelli, e inclusive aquela coisa totalmente sem noção que a gente falou que deu tudo errado pro Eduardo Bolsonaro, mas ele conseguiu uma Magnitsky contra quem criticar os Estados Unidos. Que história é essa? Não, a gente tá brincando aqui, mas ele conseguiu coisas, né? Ele conseguiu, de fato, perturbar pessoas, né? E perturbar um país inteiro, né? Tipo, eu fiz uma turnê agora no Sul, lá no Rio Grande do Sul, voltei vivo, né? Graças a Deus. Que bom. Né, que é um estado complicado, né? Eu adoro lá, mas é difícil às vezes, né? E o pessoal lá tava comentando comigo, né? Que o pessoal lá que faz móveis, né? Móveis para casa, né? Teve um prejuízo gigantesco, né? Porque eles importavam muito, né? Tinha todo um sistema ali com os Estados Unidos. E o cara, assim, prejudicou muita gente, assim mesmo, assim, sabe? Com as ações dele, com as presepadas dele, né? E essa questão da censura, né? Que para mim é uma questão muito séria, assim, né? Porque quando eu falo essa coisa da regulamentação das redes, é menos sobre criar uma lei, assim, mas repensar esse ecossistema, né? Como é que a gente pode trabalhar ele, né? Porque é aquilo, né? Tipo, o pessoal fala muito de ocupar espaços, né? Tal, mas não adianta nada você ganhar um monte de seguidor numa rede social e os caras apertar um botão e você não ter mais voz, sabe? Sim. Então tem alguma coisa aí estranha, sabe? Né? Que aconteceu com aquele rapaz lá, o Chavoso, né? Da USP, né? O Chavoso, o Jones Manuel, sim. O Jones Manuel, o Santinelli, né? Uma série de pessoas, assim, né? Que tem essa projeção, né? Tiveram uma projeção esse ano, no dia de hoje, está acontecendo agora, enquanto nós falamos, eu fiz os posts do Glauber ontem, e tem uma suspeita de que a Meta, que é a dona do Instagram, estaria colocando a gente que está postando sobre esse assunto em Shadowban. Eu estava até conversando com outras pessoas, eles estão dizendo pode não ser um Shadowban, porque parece que o Nicolas Ferreira também estava com o mesmo problema,
que parece que não seria uma perseguição. Talvez seja uma atualização do sistema. Mas não dá para confiar, cara. Não dá para confiar nem no YouTube. Não dá, né? Assim, eu acho que a gente já teve a prova definitiva, assim, que pô, o rapaz lá, o Chavoso, né? Deletaram o perfil do cara, o perfil reserva do cara. Tipo assim, o reserva, o que ele tava fazendo de errado ali, sabe? Perfis pessoais do sujeito. Então, assim, eu acho que a gente tem... E assim, vamos colocar assim na mesa a verdade, né? Tipo, o nosso amigo lá, o Mark Zuckerberg, ele fez aquele vídeo bizarro falando explicitamente, né? Que a Meta vai começar a conduzir os conteúdos deles de acordo com o regimento deles lá, né? Com o que eles pensam, né? Ele fez isso, isso já é público, né? Já falou isso sobre isso, né? Eu te mandei um link no Zap, é uma pesquisa americana que eu vi esses dias, ela nem é nova, assim, mas é de uma ONG americana chamada Media Matters, que é ligada aos democratas. E ó como eles constatam, eles fizeram um levantamento de podcasts nos Estados Unidos. A extrema-direita domina o ecossistema de mídia online. Exatamente. Cara, todos gigantes, assim. Não, isso aqui é um problema muito sério. Eu tenho assistido umas entrevistas de um cara que chama Mark Maron, é um comediante americano, que é fantástico, assim, né? E ele tem tomado muita porrada, porque ele tá criticando justamente isso, né? Como que esses podcasts alavancaram o Trump, essa alt-right, né? Esse pessoal da direita lá americana, né? E ele tem falado como que esse pessoal, todos esses caras aí, né? O Joe Rogan, essa galera toda... Que inspirou o Monark, inspirou o Flow Podcast. Né? Porque é isso, né? É um ecossistema, né? Eu, por exemplo, assim, eu tenho pontos de vista um pouco divergentes, às vezes, de alguns colegas, assim, né? Eu não acho saudável, às vezes, em qualquer debate, ir lá debater só por debater, porque eu acho que é isso, você está alimentando um ecossistema, sabe? Sim. E tá aí, agora você trouxe até uma pesquisa, eu vou até ler ela com calma, porque é isso, você está alimentando um ecossistema que se autoalimenta, se retroalimenta, né? E que ajuda a alavancar figuras, né? Quando você vê, tipo assim, o próprio cara lá, o Pavanato, ele veio desses podcasts, né? Ele era um cara que ficava estudando podcast. E com gente de esquerda que deu o que ele queria, que é público. Assim, eu nem tento, eu até tomo cuidado para não tentar culpar, né, as pessoas e tal, mas... Não, eu não culpo. Eu tive eu tive uma conversa até muito franca, e ele tá me seguindo, assim, o Breno Altman veio me perguntar, né, mas, pô, vocês não querem mais que eu vá em debate? Falei, não, Breno, assim, tá todo mundo adulto, cara, vocês fazem o que vocês quiserem. O que eu acho ruim é vocês só irem lá, e eu joguei pra ele a real, eu falei, você tem o Opera Mundi, promove o seu canal. Sim. Não vai só nos podcasts, entendeu? Porque vira uma coisa... Aqui, esse programa que a gente tá fazendo aqui, eu te agradeço muito de ter topado essa entrevista, a gente precisa que o Meteoro seja um espaço para isso. Não, e tudo bem, mas é aquilo, é ter consciência de você não tá em casa. Né? Os efeitos que isso tem, sabe? Tipo, que isso vai ter, né, a longo prazo, né? E pensar que isso não constrói nada, sabe? Isso não constrói um coletivo, não constrói um senso coletivo político, assim, né? De pessoas. É isso que a gente tem que estar procurando, né? Melhorar o trabalho de base, esse tipo de coisa. Ganhar seguidor é legal, é ótimo, aumenta a visibilidade, mas é o que eu falei, tipo, do dia para a noite os caras podem apertar um botão e todo esse trabalho, todo esse empenho que você teve, que é um trabalho de fato, é um empenho, né? Vai por água abaixo. Vai por água abaixo, assim. Então, eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho além, assim, sabe? É um jogo estratégico mesmo, né? Eu, como humorista, sempre tento pensar isso, assim, sabe? Em como satirizar. Estou falando que eu sempre acerto, né? Às vezes eu erro também, mas existe essa preocupação, né? De como trabalhar os conteúdos, de como fazer a sátira, de uma forma que eu não alimente também inimigos, né? Que eu não participe desse ecossistema que usa, às vezes, a gente, sabe? Tem isso também, né? Que eles usam muito da gente. Né? A Meta acha ótimo, né? Que a gente tá brigando com pessoas na internet. Eles adoram isso. Excelente, não. Eles acham excelente, eles acham maravilhoso, né? Então, eu tento ter pensar um pouco sempre em como trabalhar isso, assim, né? É difícil, é um desafio diário, né? Mas eu acho que a gente tem que fazer isso. Se a gente vai se enfiar nesse lugar, né? Da política e tal, a gente tem que ter esse cuidado, talvez, né?
para não fortalecer, né, o nosso inimigo, né? Eu acabei de conversar com a Aninha e com a Sofia, elas disseram que são as suas fãs e mandaram um beijo para você. Pô, eu que sou fã, né? Eu passo tardes aqui assistindo vocês toda semana, assim, de verdade mesmo. Gosto muito, sim. Já teve problemas até aqui em casa, aqui, né? Com a minha companheira, assim. Nossa, ela fala, meu Deus do céu, você tá obcecado por esse canal. Eu falo, mas é muito bom, né? Eu assisto muito, de verdade, eu gosto demais. Então, pô, é um beijo para todo mundo e tô muito feliz, muito contente de estar aqui com vocês. Eu que agradeço para você. Daniel, teve alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de acrescentar? Não, acho que é só isso mesmo, né? Torcer aí para ano que vem. Não dá para torcer, né? Porque eu sei que vai ser assim, vai ser um rebuliço, vai ser um negócio complicado, né? Já fica até aqui a minha solidariedade a todo mundo do Meteoro. Eu sei que vocês vão enlouquecer. Não, depois ali do segundo semestre, você já contrata aí um bom psicólogo, assim, porque o negócio vai ser... Não, meu terapeuta já tá comigo há 6 anos, e eu não posso faltar nenhuma sessão. O seu terapeuta vai ter burnout. O seu terapeuta vai ter burnout. Ele vai ficar maluco, né? Porque realmente ano que vem o negócio vai ser uma bagunça. Então já fica aqui minha solidariedade imediata aqui. Daniel, querido. Obrigado, meu caro. Pô, eu que agradeço. Muito obrigado pelo espaço e muito massa mesmo estar aqui com vocês. Bom demais. Abração, meu querido. Boa sorte nos shows e em tudo que você faz sempre por aí. Até mais. Pô, tchau. Valeu. Obrigadão, cara. Daniel Duncan aqui no Meteoro Brasil. Só aqui vocês veem o Daniel, gente. Vamos pros créditos finais. Vida longa e próspera, gente. Até mais. Tchau, tchau.